Gostaria de saber se vocês já pensaram em estarem sendo usados por esses seres, já que eles precisam de nós de alguma forma, pois não estariam aqui. Olha só, é, se eles estão me usando, eu não sei qual a vantagem que eles estão tendo, né, na verdade, porque eu estou aprendendo muito com eles. Eu me desenvolvi muito com eles. Eles me ensinaram inúmeras maneiras, eu estou falando por mim, mas isso vale também para o Rafa, para todos nós, né? Eles nos ensinaram inúmeras maneiras aí de coisas para ajudar a humanidade, tecnologias para ajudar a humanidade, conhecimento de saúde para ajudar a humanidade. Estão sempre falando para a gente trabalhar a nobreza, para a gente trabalhar o ego, né? Para a gente, para não lutarmos uns contra os outros. Então, assim, eles estão nos usando, nos ensinando a nos libertar, não bate, entende? Não tem sentido. Se eles estivessem nos usando, eles estariam nos prendendo, a gente estando cada vez pior, cada vez mais sugado, cada vez mais amargo, mais drenado, né? Então, assim, não é o que eu observo, pelo menos não são os frutos que eu colhi no meu caminho e dos que eu observo das pessoas. Quando eu observo algum caminho que deu errado aí, é mais pelas escolhas da pessoa. É mais não, é sempre pelas escolhas da pessoa. Né? Então, assim, depende da mensagem que eles passam. Você vai ver dois grupos na Terra, né? Se a gente quiser polarizar em duas grandes frequências. Uma que quer funcionar de uma forma piramidal, que quer se colocar acima dos outros, que quer usar os outros como escravos, que não quer que as pessoas pensem, que não quer que as pessoas se desenvolvam, que quer falar a verdade que elas têm que dizer, que quer criar religiões, ciência e tudo mais, e cheio de mentiras para todo lado. Um é esse grupo. O outro grupo vai falar para você pensar, para você buscar o conhecimento, para você não ser escravo do sistema, né? Então, assim, pela mensagem você já vê se você está sendo usado ou não. Né? Isso é um medo. O ser humano tem muito medo de tanto ter sido usado pelas pessoas, de tanto ter sido enganado, né? De tanto ter passado dentro de conspirações, enxerga isso o tempo inteiro em tudo, como se fosse sempre assim. O tempo inteiro a gente sendo enganado e tudo mais. Mas os parceiros nos ensinam, inclusive, técnicas para a gente ampliar o nosso campo bioplasmático, para não sofrer influência vibratória dos outros, né? Trabalhar nossa frequência cerebral para não sofrer influência mental dos outros, né? Trabalhar a frequência cerebral para não sofrer efeito de propaganda subliminar, né? Tem tecnologias que eles nos passam para a gente não sofrer impacto de antenas e outras coisas vibratórias aí, de frequências nocivas. Então, assim, mas é uma parceria. Por que a gente está com eles? Né? Eles não estão aqui porque eles precisam da gente, a gente porque precisa. Nós fizemos um acordo antes de descer aqui. A gente falou, ok, a gente vai descer para participar do processo lá de desenvolvimento das coisas, mas com a condição de vocês nos ajudarem. Então, é uma parceria. Inclusive, eles não pedem para a gente tratá-los como deuses, né? Eles não pedem para a gente ter medo deles, né? Eles não pedem para a gente ficar ajoelhando diante deles, de forma alguma. Eles sempre pediram para a gente tratá-los como parceiros, de igual para igual, né? Então, assim, agora já o outro lado, né, os outros seres, não, eles querem se colocar acima. Então, basta observar um pouco isso daí, né? Agora, vocês vão ver comportamentos de pessoas muito bons que seguem religiões e que não seguem religiões. Vocês vão ver comportamentos de pessoas péssimos que seguem qualquer outra coisa. Porque não é só a filosofia que você segue que define se o seu caminho está certo ou não. É como que você caminha dentro dele, a sua coerência também, o seu nível consciencial. Né? Tem pessoas que não acreditam em Deus e ajudam muito mais as pessoas, fazem coisas muito boas pela humanidade, muito mais do que aqueles que vão na igreja todo dia, às vezes. Então, isso aí não define nada, entende? Sim, e de certa forma, essa pergunta, né, ela, ela mesmo se responde, né? Porque, gente, se a intenção deles é colaborar, ajudar a humanidade de certa forma, fazer o máximo que eles podem, né, em prol de uma mudança de bem, óbvio que eles têm interesse e precisam de parceiros, precisam que a humanidade também atue, que todo mundo trabalhe junto. Então existe sim, não no sentido de usar as pessoas, mas no sentido de estar em parceria, em colaboração. Eles não são os únicos que querem a mesma coisa. Nós queremos também, né? Então, inclusive, para esclarecer aqui essa questão de anjos caídos, tá, gente?
Não, não tem nada a ver com os dimensionais, tá? Nada a ver com as 49 raças. Também esse termo foi utilizado em alguns textos, né, religiões. Isso tem a ver com os Igigis, Anunnaki, tá? Aqueles que vieram e desceram aqui, de certa forma, e foram associados a esses caídos, tá? Os dimensionais que vieram para cá, não, tá? Não tem nada a ver com essa questão de anjos caídos, não, que eu vi aqui no chat que estavam falando sobre isso.